Trazer Deus, Jesus, para dentro de casa, não significa só fazer o Evangelho. Você precisa abrir as portas. Porque Jesus, na realidade, nos respeita tanto, que só entra na minha casa se eu deixar. Mas eu deixo. Como é as minhas atitudes diárias? Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar nessa casa com os meus amigos e com vocês, porque na realidade isso aqui não é por acaso. O acaso não existe na lei universal. E nós estamos juntos hoje aqui porque nós combinamos de estarmos juntos. Provavelmente, quando nos encontramos um a um ou em grupo, vocês estavam aqui, eu estava aí, para que eu pudesse entender as necessidades, as dúvidas que vocês têm, que nós temos na realidade, né? Que nós temos. E aqui a gente confabular. Eu estou aqui na frente porque eu sou atrevido. Muitos de vocês sabem muito mais do que eu, mas eu, como sou atrevido, venho aqui na frente, né? Hoje nós estamos passando um momento meio atribulado, né? Muitas coisas estão acontecendo aos nossos olhos, são momentos de turbulência, de caos, né? Aparentemente tudo está perdido, a gente não vê saída, aparentemente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu falo para mim todos os dias quando eu acordo, quando eu vejo essas notícias, eu digo para mim, tudo já deu certo. E as coisas estão sendo preparadas para cada um de nós sermos uma coisa inevitável. De todas as profecias que a gente ouve, que cada dia aparece uma nova profecia, né? Como Jesus falou, os falsos profetas, a gente achava que seriam aqueles messias falsos. Mas o falso profeta, hoje em dia, são aqueles que vêm trazer muito alarde para nós, para nos assustar, nos amedrontar. Mas só existe apenas uma profecia que não vai mudar, ninguém vai mudar isso. Todos nós seremos felizes. É inevitável. Cada um ao seu tempo, é verdade. Mas todos seremos felizes, todos. Porque Deus está nas profecias de Jesus, do átomo ao arcanjo. Então todos nós seremos um dia um arcanjo, um anjo. Cada um ao seu tempo, é evidente. Um levará mais tempo, outro levará menos. Mas um dia seremos Cristos que nem Jesus. Tu está de brincadeira. Até esses criminosos, até eles serão um dia. Porque todo é uma determinação divina. E nós também um dia erramos, já fomos bárbaros, já estivemos na Inquisição, muitas vezes condenando. Então esse processo é inevitável. É inevitável. Jesus está o tempo todo conosco. O pessoal diz, Jesus vai voltar. E o que é pior, né, que eu às vezes vejo nas redes sociais, quando acontece uma catástrofe, que nem infelizmente agora no nosso Rio Grande do Sul, infelizmente na Turquia, esse terremoto que matou milhares de pessoas, eu vejo algumas pessoas de forma, digamos assim, até irracional, dizem que Jesus está voltando. O terremoto é um aviso para todos nós, culpados que somos por atitudes insanas. Mas não é verdade. Nós somos crianças espirituais e erramos sim, mas erramos hoje. Eu estou errando muito menos do que ontem, e amanhã errarei muito menos do que hoje. Então não tem retorno, não tem volta à nossa felicidade, mesmo que a gente muitas vezes a gente até nos sabote, né? A gente às vezes faz uma autossabotagem, tentando
não ser feliz. O inconsciente, né, que é o nosso grande aniversário. Quando está tudo dando certo na vida, o que a gente pergunta? Está bom demais para ser verdade, né? Quem ri muito hoje? Isso aí, gente, é uma crença limitante, muito limitante, porque o cérebro é muito burro. Quando eu falo isso para o cérebro, que ele comanda, o espírito comanda o cérebro, né? Na realidade, como o nosso querido Divaldo falou, o cérebro é um trapézio do espírito. Então ele se debruça no cérebro, mas ele que comanda o nosso organismo, o sistema autômato, as nossas decisões, as nossas glândulas, nossos hormônios, é ele que comanda. Tanto é que tem tanta depressão hoje em dia, síndrome do pânico, então nem se fala. Por quê? Porque nós estamos destinados a isso? Não, nós não estamos destinados a isso. Nós estamos nos afastando, justamente ao contrário. Nós estamos nos afastando do nosso propósito. E ao nos afastarmos do nosso propósito, o inconsciente nos cobra. Você está indo pelo caminho errado, nós temos que ir por aqui. E o que é afastar do nosso propósito? Nós fomos criados para sermos felizes, não é verdade? Jesus, com aquelas suas frases de momento, ao seu tempo, uma que ele nos deixou, que é muito forte, foi essa: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Ficou uma frase apenas estampada nos testamentos, mas ele não disse isso para os testamentos, porque na realidade cada palavra de Jesus ele não escreveu. Quem escreveu foi Tomé e tantos outros. Ele falou para que nós propagássemos aos outros, mas para que eu possa propagar para alguém, eu preciso acreditar. Ou melhor, eu preciso aderir àquilo que foi dito por Jesus. Porque nós, como espíritas, nós dizemos o quê? Que Jesus é modelo e guia, na verdade. Alguém discorda disso? Mas a gente também pensa o seguinte: mas Jesus, eu sou eu. Quer dizer, eu não acredito em mim, ele acreditou em mim. Olhou para mim e falou: você é um Deus, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas eu não acreditei nisso, em mim. Nele eu acreditei, em mim não. E aí o que acontece no nosso dia a dia? Qualquer problema, qualquer situação, a gente, em vez de resolver o problema, a gente aumenta a intensidade do problema. E assim a gente vai tropeçando nas nossas próprias dúvidas. Outra formulazinha que nos deu foi o seguinte: ame o teu semelhante, o teu próximo, como a ti mesmo. Olha só, ele falou: ame ao teu semelhante. Mas sabe como você vai amar o teu semelhante? Amando a si mesmo. Porque se eu não souber, se eu não conseguir me amar, como é que eu vou querer que o outro me ame? Pensa bem. Se eu não me amo, como é que eu vou vender um produto que eu não aceito? É como se eu, de repente, vendesse maçãs, verdinha, vermelhinha, bonita, brilhosa, desse para alguém, e a pessoa fala: nossa, que linda, que gosto tem? Não sei, eu não gosto de maçã. Aí fica difícil de vender, não fica? É o que a gente faz todos os dias nos nossos relacionamentos. É isso que a gente faz nos nossos relacionamentos familiares, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa. Nós muitas vezes fazemos isso, nos anulando como pessoa para poder doar para o outro, com medo de que ele não perceba o valor que eu tenho, porque eu acho que eu não tenho. Será que eu tenho esse valor todo? Fala a verdade, gente, não é difícil aceitar um elogio, né? A gente quer ser elogiado, porque a gente faz tudo. Entra no TikTok, dança, bota maçã na cabeça, bota, né?
faz dancinha da moda, a gente faz de tudo. Quando tem curtida, a gente fica feliz, né? Olha quantas curtidas eu tenho, olha quantos amigos eu tenho. Mas quando visualmente alguém olha nos seus olhos e fala assim, você é uma pessoa maravilhosa, a gente murcha, não murcha? Fala a verdade. A gente se encolhe. Por quê? Por que a gente se encolhe? Por que eu não digo, é verdade, eu sou mesmo? Não precisa falar a pessoa, mas é verdade, eu sou mesmo, sou maravilhoso, sou uma pessoa bacana, sou não sei o quê. Eu sou terapeuta. E uma das amnésias que eu faço, olha só, eu peço para a pessoa falar 5 coisas de que ela não gosta nela. Isso aí despenca. Não pode ser 10, não. Não, tem que ser 5. Então ela fica pensando, qual que eu vou colocar isso? O que ela vai pôr? Aí ela põe, né? Aí eu falo assim, agora eu quero 2 coisas que você gosta em você. Ela fica pensando o dobro do tempo das coisas ruins. Porque a gente se cobra. Sabe que eu sou mesmo? Eu sou uma pessoa, sou amiga. Aí, sou amiga, mas peraí. Não sou muito amiga, porque eu vi que aquela amiga, eu não falo mais com ela. Né? Sou uma pessoa generosa. Mas peraí, sou generosa? Eu não sou muito não, porque outro dia a pessoa me pediu ajuda, eu estava nervosa, não quis dar ajuda. E a gente se cobra e se culpa. Então, nesse processo em que nós estamos vivenciando hoje, nós nunca estivemos tão perto de Deus. Já repararam isso? Que nunca se falou tanto em Deus, que é quando nós caímos, né? E a gente começa a buscar ajuda em todas as religiões. Os templos estão cheios, as casas espíritas estão cheias, porque é o momento em que a gente realmente acreditar e ouvir aquilo que Jesus falou, que nós somos deuses, podemos fazer tudo que Ele faz e muito mais. Tá bom, mas como é que eu saio dessa situação? Porque não basta só ir no centro, não basta só tomar passe, não basta só ouvir palestra, porque veja bem, nós ouvimos palestra é uma coisa, agora escutar a palestra é outra. Ouvir, eu ouço carro batendo, carro buzinando, pessoas falando, cachorro latindo, gato miando. Ouvir. Agora, escutar tem uma distância muito grande, que é a reflexão. Hoje, nós escutamos e enxergamos menos. Normalmente, nós podemos perceber que nós tomamos ações imediatas, impulso, né? Nós temos um impulso emocional e depois nos arrependemos do impulso que tomamos, porque não refletimos. Nós não refletimos e depois nos arrependemos, e ao nos arrepender, nós nos culpamos pelo que fizemos, ao ponto que se eu pedir perdão para alguém, para aquela pessoa que eu machuquei, ela pode até falar assim, mas o que você está falando que eu não lembro? Aquilo, deixa para lá, não esquece. Ela esqueceu, aliás, ela nem percebeu, mas eu não esqueço o que eu fiz. E eu começo a me punir emocionalmente. Eu começo a bloquear. É aí que vem a famosa autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que um sentimento de culpa de algo que muitas vezes eu não lembro porque está no inconsciente, e a gente põe na mente que eu não mereço ser feliz porque eu cometi um erro muito grave em algum momento, na minha concepção, não que tenha sido. E eu começo esse processo que nós estamos vivendo hoje. E para sair disso tudo é muito simples. É retornar a consciência de que nós temos um único propósito. O nosso único propósito é nos tornarmos pessoas melhores, não para os outros, nos tornarmos melhores para nós. E não estou falando do ato de egoísmo, de tudo meu. Então tudo agora é para mim, o outro que... Não é isso não. Nos tornar melhor no sentido de que fazer com que os meus sentimentos negativos comecem a ser trabalhados. Começar a aprender a reagir
de forma positiva com uma ação negativa, me tornando uma pessoa que tenha condições de ter braços fortes, emocional forte, para que quando tiver um problema dentro da família ou ao lado daquelas pessoas que eu amo, eu possa ajudá-las. Porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil e normalmente a gente não sabe o que fazer com aquelas pessoas que nós amamos, queremos ajudar e não conseguimos. E muito pelo contrário, acabamos atrapalhando, porque a gente começa num conflito tão forte que em vez de a gente acolher a pessoa, a gente cai no colo dela. E nesse momento, a própria pessoa tem que encontrar forças para superar o que está passando e me acolher, porque ela me ama também. E aí se torna um momento difícil para ela, mas até ajuda, porque ela tem que acabar ressignificando o problema, o trauma que ela tem. Eu vou contar uma história para vocês, que vocês já até ouviram falar. Havia um homem, criador de umas terras. Ele tinha uma vasta plantação de trigo, tinha criações de cabras, criações de porcos, e era uma pessoa muito, muito boa. Ele vivia afastado de Cafarnaum, uma das cidades da época de Jesus, numa terra bem farta, em que sua plantação, sua colheita estava sempre forte. Seus animais eram muito bem alimentados. E ele era uma pessoa muito boa. Os seus vizinhos ao seu redor, os outros criadores, que plantavam também, o respeitavam muito e o amavam muito. O nome dele era Eliúde. E nesse processo em que ele vivia, ele não pensava apenas dele, não investia só apenas dele, ele também era um homem que estava sempre ao lado daqueles que necessitavam. Era um homem que acreditava em Deus. O tempo todo ele vivenciava, na época, os testamentos e trazia seus vizinhos. De 3 em 3, 3 vezes por semana, ele fazia o Evangelho naquela época, que é o Testamento. E ele trazia Deus lá para dentro da sua casa. Um detalhe: trazer Deus, Jesus, para dentro de casa, não significa só fazer o Evangelho. Você precisa abrir as portas. Porque Jesus, na realidade, nos respeita tanto, tanto, que só entra na minha casa se eu deixar. Mas eu deixo. Como é as minhas atitudes diárias? Porque Jesus, ele certa vez falou com um homem muito bom, falou assim: quando eu tive sede, tu me desses de beber. O homem até se assustou. Como assim? Quando eu tive fome, tu me alimentaste. Aí o cara ficou mais com... Nunca vi esse homem, não estou entendendo. Quando eu estive sem roupa, tu me cobriste. Quando eu estive preso, tu foste me visitar. Quando eu estive doente, tu foste me medicar. Aí eu, mestre, só me desculpa, mas eu lembro disso. Quando foi que eu fiz isso? Quando fizestes a um dos meus irmãos. Então Jesus vai entrar em nossa casa quando a gente permitir. Não estou dizendo aqui para a gente ir nas cadeias, nos hospitais, mas no mínimo, nós precisamos de, no mínimo, abrir o nosso coração para aqueles que estão em nossa casa, estão em nossa vizinhança, como Eliúde fez, dando assistência, senão, e não estou falando de alimento, de roupa, assistência emocional, conflitos às vezes, que possa ter no lar de uma pessoa, seja qual for o motivo, de filho drogado, de problemas com os filhos, de briga entre marido e mulher,
normalmente, a gente quer saber o que está acontecendo, né? Se nós estamos varrendo a casa, a gente vai chegando para perto da janela, né? E fica ali varrendo, para saber o que está acontecendo, para mim poder depois ter assunto para falar com outras pessoas. Que é o que Jesus faria? Oraria, né? Rezaria com as pessoas. E nós, como espíritas, né, cristãos, é o que deveríamos fazer. No nosso lar, conflitos entre aqueles que nos ferem, nos machucam, muitas vezes muito mais pela nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, do que necessariamente eles estão ferindo mesmo. Abrir as portas a Deus é justamente isso, é o que Eliúde fazia. Ele abria as portas e entravam todos aqueles na qual ele acolhia. Porém, Ur, que era um dos seus vizinhos, ele tinha uma inveja muito grande de Eliúde, porque ele tinha uma terra maior do que a de Eliúde, mas não conseguia ter a plantação que Eliúde tinha, os amigos que Eliúde tinha, os poucos amigos que ele tinha eram amigos de interesse. E Eliúde não se conformava com aquilo. E o que ele fez? Alguns meses antes da colheita do trigo, Eliúde jogou sementes de joio no trigo, para que o joio, que, para quem não sabe, é uma erva daninha, que faz com que suas raízes se agarrem no trigo, e se você arrancar o joio, o trigo vem junto, você perde a colheita. E um dos trabalhadores foi falar com o Eliúde e falou: está cheio de joio na tua colheita, eu vou arrancar. Eu falei: não arranque não arranque não, vamos deixar crescer anos, no final a gente colhe e separa o joio do trigo. Queimamos o trigo, queimamos o joio, para que nem seus poros possam voar, e ir para os vizinhos e prejudicá-los também. Então vamos queimar. A preocupação dele com as outras pessoas. E ele fez isso. E foi uma das maiores colheitas que ele teve, ao ponto de ele doar parte das colheitas para todos aqueles que estavam à sua volta, inclusive Ur. O que quer dizer isso, pessoal? Para nós encerrarmos, né? Que nós estamos no momento da colheita do joio e do trigo. Mas não pensem, não vamos pensar que é do político desonesto, do criminoso, né, hediondo, do pai que abusa a filha. Não é não. É a nossa colheita individual. Nós estamos passando por esse momento como uma prova de perceber aonde está o joio em nossos corações, e arrancá-lo e queimá-lo, e focar nessa colheita do trigo, de cultivar o trigo. E ao cultivar o trigo, que vai ser um cultivo muito farto, é o que está e vai acontecer cada vez mais, fazer com que a gente compartilhe essa colheita do trigo para aqueles à nossa volta, as nossas famílias, os nossos amigos, pessoas que precisam da nossa ajuda, da palavra, do consolo. É o nosso momento. O momento que nós estamos passando é o nosso momento. É o momento da nossa escolha, do que nós queremos para nós. Por isso que aparentemente a justiça saiu do seu posto, não é nem mais cega, né? O pessoal fala: a justiça é cega. Não está cega, ela abandonou o posto e foi embora. Por quê? Porque a escolha agora é minha. Qual caminho eu vou tomar? Eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, que eu não vou ser punido. E aliás, nem por Deus, nem por Jesus, nem pela espiritualidade, porque a punição não existe. O que existe é a minha consciência encontrar o meu caminho.
Então esse momento que nós estamos vivendo agora, que a gente chama Era da Luz, é um momento em que a luz está penetrando não só no planeta, mostrando todas as impurezas, né, que nós estamos vendo, mas também em nossos corações. Porque aquilo que nós fazemos, que não condiz com o que somos, nós mesmos nos cobramos. Por quê? Porque o que somos, o que nós somos na verdade? Nós somos seres maravilhosos, bondosos, generosos, fraternos, solidários. Nós somos.